Deus seja louvado. Abra sua Bíblia, por favor, meu querido. Lá em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Bendito seja o nosso Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Graças a Deus. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, eu vou ler primeiramente 2 versículos aqui, antes de fazer a introdução. Mateus 5, 23. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e te recolham à prisão. Em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Amém? Pode deixar a Bíblia do lado aí, querido, aberta um pouquinho. Esta semana eu ouvia algumas palavras a respeito daquilo que vou ministrar aqui agora. E até porque é uma indagação minha. E eu sei que ela não é só minha, ela é nossa, ela é do povo de Deus. Por que a minha situação financeira nunca muda? Por que a minha situação e as circunstâncias relacionadas às finanças são sempre tão difíceis? São sempre tão complicadas? Porque se eu sou dizimista, se eu sou ofertante, se eu sou fiel na casa de Deus, se eu sou trabalhador, se eu consigo administrar bem aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, por que sempre está faltando? Por que nunca é o suficiente? Ou por que sempre é tão exprimido, tão apertado? Sendo que a Bíblia diz que Deus ama a prosperidade dos seus servos. Amém, irmãos? E a Bíblia não mente, diga graças a Deus. A Bíblia não mente, Deus ama a prosperidade dos seus servos. O que impede então que a gente avance nessa área também? Que a gente prospere, ou que a prosperidade também chegue nas nossas finanças, a ponto de que haja sobra. Os irmãos que têm estado comigo aqui durante a semana, é isso que eu tenho orado. Deus, abre a porta do emprego, do trabalho, da renda, abençoa os empreendedores, livra aqueles que estão endividados das suas dívidas, faz prosperar, mantém a porção acostumada, o alimento, a vestimenta, o lugar onde morar, a condição de pagar o aluguel, condição de pagar a prestação da casa, ou seja lá o que for. Mas eu não quero só isso, Deus, eu quero que haja também sobra, que sobeje, para que de vez em quando você também possa ter um alívio e a satisfação de pegar na mão da tua esposa e sair para tomar um café com ela. Você possa ter a satisfação de pegar a tua família, ainda que seja apenas uma vez por mês, levar num restaurante e sentar e desfrutar daquele banquete, dessa alegria, ou outra coisa que talvez está no teu coração. Talvez para alguns isso aqui já é luxo demais. Talvez alguns estejam dizendo, Deus, que haja o suficiente para que todos os dias tenha carne na mesa, para que todos os dias tenha pelo menos um ovo frito. Porque alguns viram um dia feijão com arroz e outro dia arroz com feijão. De vez em quando tem uma polenta, às vezes tem molho e às vezes não. Que em nome de Jesus haja crescimento. E claro,
Deus só vai nos dar segundo a capacidade de cada um. E algo que eu tenho aprendido, irmãos, é que Deus nunca vai nos dar além daquilo que nós precisamos para cumprir o nosso propósito. Na medida que a gente está no propósito que Deus tem para nós, eu sei que Ele vai prover todas as coisas. Amém, igreja? Eu não vou aqui viajar na maionese da teologia da prosperidade, irmãos. A palavra que está no meu coração, na minha mente, ela vai falar de alguns pontos que podem estar travando, que podem estar impedindo, alguns pecados que às vezes estão escondidos ou ainda não nos arrependemos e que impedem que a prosperidade venha sobre nós, que a riqueza venha sobre nós. E é impossível esgotar esse assunto em 40 minutos. Então eu vou falar um pouquinho. Então fique bastante atento. Como eu já disse, isso tem sido um motivo de investigação para mim. A prosperidade vai muito além do que ter dinheiro suficiente. Eu sei que a prosperidade, nós sabemos que a prosperidade ela tem um tripé, como esse aqui, 3 pernas. A prosperidade tem um tripé. O tripé que tem o seguinte nome: fidelidade, trabalho e administração. Sem esse tripé a prosperidade não se sustenta. Fidelidade, trabalho e administração. Ela precisa disso. Eu sei também que a prosperidade não é apenas algo que a gente possa tocar ou alcançar. Prosperidade é um lugar, é a presença de Deus em nós. A gente vai ver isso na vida de José. José, aonde Deus permitia que ele estivesse, ele prosperava. José foi lançado na casa de Potifar, foi vendido como escravo a Potifar, e lá ele prosperou. E a Bíblia vai dizer, e Deus era com ele. A prosperidade de Deus estava com ele. A presença de Deus estava com ele. É um lugar em Deus. Prosperidade é um lugar em Deus, onde há satisfação, mesmo que não haja dinheiro. Sabemos que a prosperidade é isso. E que também a riqueza depende da soberania de Deus. Talvez alguém aqui vai discordar de mim, mas eu entendo pela Bíblia Sagrada que riqueza depende da soberania de Deus. Deus decide se alguém vai ser rico ou não vai. Deus decide. Então, se você é rico, dê glória a Deus. Não é apenas pela tua competência e pelo trabalho. É óbvio, quem trabalha melhor, quem resolve os melhores problemas ou os maiores problemas, naturalmente nessa terra vai ganhar mais dinheiro. Mas riqueza depende de Deus, porque existem pessoas que suam e se esforçam e trabalham dia e noite, estudam dia e noite e parece que nada acontece. Então que Deus em sua soberania mude a sorte de cada um de nós aqui. Quem está comigo diz amém. Eu vou falar de algo que certamente é determinante para que sejamos totalmente abençoados, ou ainda para que não sejamos impedidos em certas áreas, que a gente consiga fluir também nessa área. A Bíblia vai trazer uma série de ensinamentos que muitas vezes eu desprezo, muitas vezes você despreza. E por desprezar os ensinamentos bíblicos e por caminhar fora daquilo que a Bíblia ensina, a gente sofre as consequências. Eu volto a dizer, irmãos, o tripé da prosperidade está fidelidade, trabalho e administração. Esse é o tripé base. É impossível, e eu vou partir daqui, eu vou tentar evitar falar sobre dízimo e oferta. Vou falar de outros pecados que muitas vezes acontecem, aonde surgem ilegalidades, brechas que os demônios podem atuar,
e prendem as tuas finanças. Pode ser que você gasta emocionalmente. Quando você está deprimido, quando você está triste, você quer gastar, você quer consumir, você quer comprar alguma coisa. E às vezes não pode, gasta o que não tem para suprir essa necessidade. A Bíblia vai dizer que aquele que ama o vinho, e eu não lembro agora a outra expressão que está logo a seguir, mas ela tem a conotação de prazer. Aquele que ama o vinho e os prazeres nunca enriquecerá. É a Bíblia que diz isso. Então quem é consumista, quem consome demais e por causa das suas emoções que estão mal organizadas, quer gastar, essa pessoa nunca vai enriquecer. É a Bíblia que diz. Então quando a gente compra por impulso, gasta por impulso, a gente está pecando. Ou então quando você, agora é o outro lado, você é alguém que tem condições, mas você fica angustiado cada vez que você precisa investir em algum lugar. Você tem o dinheiro para fazer, mas você fica agoniado. Meu Deus, vou ter que gastar o meu dinheiro. Sabe aquela coisa do banco imobiliário? Quem aqui já jogou banco imobiliário? Sabe do que eu vou falar. A pessoa está lá com as 2 notinhas de 500, as 5 notinhas de 100, né? E ele vê lá, puxa, para comprar eu quero aquela propriedade que é do meu adversário, mas para eu comprar ele está querendo 2.000, vou ter que dar tudo o dinheirinho que eu tenho para poder comprar aquela propriedade. Você tem o recurso e você não quer investir. Ou seja, no primeiro caso, alguém que gasta de uma maneira desequilibrada, compra por impulso. No segundo, a avareza, a mesquinhez. A pessoa é mesquinha, tem dinheiro, pode ajudar o pobre, pode ajudar o necessitado, pode investir no reino, pode investir nas coisas, pode fazer. E ainda assim, não, eu prefiro a segurança do dinheiro. Irmão, dinheiro parado desvaloriza. Outro motivo, 2 pesos e 2 medidas. A pessoa que cobra mais do que é justo. Como assim? Vou dar um exemplo. A pessoa é um pedreiro. Aí ele é chamado para fazer um orçamento na casa da Arlete. Ela vai lá. Aí ó, é esse sentimento. Ela vai lá na casa da Arlete. O pedreiro chega lá na casa da Arlete e alguém soprou, ó. Pode cobrar bem. Ela é abastada, né? A pensão é gorda, né? Pode cobrar bem. Aí o sujeito, ele tem o hábito de cobrar pela sua hora de serviço. Ele chega, olha a aparência da casa, olha a aparência de quem está lhe contratando e diz assim: bom, para você eu faço por R$100 o dia. Mas chega para Arlete, olha, tá, vê como que é a casa, vê, para você é 200 o dia. Cobrar mais do que é justo, 2 pesos e 2 medidas. Isso é pecado. Você presta serviço, faça o seu preço. Não, o meu preço é R$150 o dia. Quer, não quer, tem quem quer. Não sei se 150 paga um pedreiro hoje em dia ainda, irmãos. Sim ou não? Um pedreiro, talvez um servente, né? Às vezes tem pedreiro que faz por 150 o dia. Mas a grande maioria cobra por metro quadrado, né, Marquinhos? Tá lá com a reforma para fazer. Enfim, irmão, você presta um serviço, não cobre mais do que é justo por causa da aparência de a quem você está servindo. E como tem gente que faz isso entre os cristãos. Isso é pecado. Outro ponto. Ai, Jesus, esse é doído eu falar aqui.
ser fiador. Quando é que um crente, quando é que um cristão pode ser fiador? Quando ele tem condições de arcar e garantir o seu irmão na quantia que ele possa pagar. Não seja fiador, não empreste o nome para outra pessoa se você não tem condição de pagar a dívida caso ela não pague. Isso é pecado também. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que você está arranjando uma cilada para você cair. E nessa, irmãos, eu sou o primeiro a ter que me dobrar de joelho aqui e dizer: Deus, tem misericórdia de mim. É pecado. Porque às vezes nós vamos tentar ajudar alguém a quem Deus não quer ajudar. E aí, a gente é enlaçado no mesmo problema que o outro. Olha para o teu vizinho, diga isso: não seja fiador, se você não pode pagar a dívida. Outro ponto: negligência no trabalho. Eu já contei, já falei isso várias vezes. Eu devia, na verdade, se houvesse possibilidade de voltar no passado, eu tinha que voltar no passado e pedir perdão para alguns patrões que eu tive. Porque eu era um funcionáriozinho que vou te contar. Meu Deus do céu, que bicho ralé. Que bicho sem vergonha. Fazia mal e porcamente o mínimo. E aí não sabe por que não é promovido. Não sabe por que não ganha um elogio, não sabe por que não ganha um prêmio, aí o outro ganha o prêmio, o outro consegue os melhores lugares, o outro avança, o outro, você está lá há 2, 3 anos, chega o outro com 3 meses, é promovido, se torna teu chefe. Negligência no trabalho, pessoa que chega atrasado sem motivo nenhum, tem por hábito chegar atrasado. O teu patrão paga você, paga pelo tempo que ele determinou. Olha, eu estou pagando pelo tempo do seu dia. São 8 horas e 40 minutos, se não me engano, por dia, né? 8 e alguma coisinha para não trabalhar no sábado, né? Ou então 8 horas diárias. Ele paga por isso, e cada vez que você chega atrasado, você está roubando o teu patrão. Ah, mas ele desconta. Será? Qual é o teu dever? Assim como é na igreja, irmão, tem que chegar na hora. Tem que ser pontual. Tem compromisso? Seja pontual. Ou ainda outro motivo, e esse aqui pega forte no brasileiro. Por quê? Porque brasileiro gosta de reclamar. Amaldiçoa o salário, amaldiçoa o patrão, amaldiçoa a empresa, amaldiçoa a cidade, amaldiçoa a igreja, amaldiçoa o país. Ah, isso aqui não vai dar para nada. Dito e feito, não dá para nada. Ah, isso aqui vai chegar, os últimos 10 dias não tem mais nada no bolso. Dito e feito, acontece. Essa miséria, essa mixaria, essa porcaria. Irmãos, a gente precisa ter muito cuidado com as palavras. Eu lembro da minha avó, ela já faz 20 anos que ela faleceu. Mas eu lembro que com o salário mínimo, ela sempre tinha o suficiente para todas as suas despesas e ainda emprestava dinheiro para os filhos. Quando não dava. Mas por quê? Porque sabia como administrar e como gerir as coisas. Pode falar, Márcio. Amém.
Para esses são os ais. Provérbios capítulo 23. Aqueles que se demoram no vinho, aqueles que andam dessa jeito. E o texto que eu quero, depois eu vou encontrar. Aquele que ama o vinho e os prazeres nunca enriquecerá. É assim que diz o texto. Ou então outra situação, talvez você já se viu em alguns lugares aqui, irmão. Eu já tenho que pedir perdão por alguma coisa. A pessoa vive em luta ou vive em peleja nos seus relacionamentos. Está sempre amargurada, está sempre ressentida com alguém, está sempre vivendo em confusão, às vezes dentro da própria casa. E aí a coisa é terrível. Às vezes na igreja, às vezes na empresa. Sempre tem uma rixa, uma rusga com alguém, uma mágoa com alguém. E é disso aqui que nós vamos falar hoje. Os outros eu só citei. Em outra oportunidade a gente vai nos textos e fala para os irmãos. Muitas vezes o que pode estar travando a nossa vida, as nossas finanças, é uma visão errada sobre si mesmo. Aonde você acha que com você está tudo certo, não tem nada para consertar, e nem sempre é assim. Como é que a gente vai saber se estamos no caminho certo ou no caminho errado? Salmo 119 vai dizer: como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Como é que nós vamos saber se estamos fazendo tudo certo? Vamos ter que comparar a nossa vida, as nossas escolhas, as nossas atitudes com aquilo que a Bíblia diz. Abra a tua Bíblia em Provérbios 4, 23, ou se você for rapidinho, né? Provérbios 4, 23. A grande maioria, ou alguns de nós, vamos saber de cor o que está escrito aqui. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarde o seu coração, guarde os teus sentimentos, guarde o teu íntimo, o teu interior. Saiba bem quem você é e como você age e reage a respeito das pessoas. Jeremias 17, verso 9 e 10. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E aí Deus diz assim no verso 10: eu sou o Senhor, que esquadrinho o coração e provo a mente, para recompensar a cada um segundo os seus caminhos e de acordo com as suas obras. Deus, nós, irmãos, nós sempre temos boas impressões a respeito de nós mesmos. Na maioria das vezes, nós temos boas impressões a nosso respeito. Mas quem esquadrinha o nosso coração é o Senhor. Ele vê. Eu entendo pela palavra de Deus que Deus me conhece, que Deus te conhece mais do que você a você mesmo, mais do que eu me conheço a mim mesmo. Deus realmente me conhece. Ele esquadrinha o coração, Ele prova a mente, para dar a cada um segundo os seus caminhos, ou seja, segundo as intenções do coração. E também segundo o fruto das suas ações, segundo as intenções e segundo as ações. Deus nos dá desta maneira. O Salmo 19, esse eu quero que você abra. Salmos 19, versículo 12 até o 14. Salmos 19, do 12 até o 14. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me, Senhor, dos que me são ocultos. Vou repetir o 12. Salmos 19, 12. Quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me, Senhor, dos que me são ocultos. Ou
Parafraseando, quem pode entender os próprios erros se não compará-los com aquilo que é certo? E se não consegue perceber os próprios erros? Como eu acabei de dizer, porque nós amamos ter boa impressão a nosso próprio respeito. E a sequência vai dizer assim: também, Senhor, da soberba guarda o teu servo, para que se não se assenhoreie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Novamente o salmista vai falar sobre o coração, sobre aquilo que está desvendado diante de Deus, e às vezes nós mesmos, para nós está oculto. Põe a mão na tua cabeça um pouquinho, querido, comigo. E é para isso que serve a meditação na palavra, é para isso que serve a oração, é para isso que serve a palavra de Deus, a mensagem, para que Deus revele-nos a nós mesmos, para que Deus nos ensine aonde temos errado, aonde temos falhado, aonde temos pecado e nos arrependamos. Então diga comigo: Senhor Jesus, revela-me aonde estão os meus erros. Amém. Pode liberar a mão da tua cabeça. E agora o Salmo 139, verso 23 e 24. Também muito conhecido. Um salmo onde Davi vem falando: Senhor, tu me conheces e tu me entreteceste no ventre da minha mãe. Tu me conheces desde antes do meu nascimento. Tu me conheces antes de ter me formado. O Senhor me conhece de que maneira eu seria, qual o temperamento eu teria. O Senhor sabe todos os segredos sobre mim. Antes que uma palavra venha na minha boca, o Senhor já conhece o meu pensar. Se eu tentasse me esconder de ti, eu não conseguiria. Ainda que eu fizesse a minha cama no céu ou no inferno, ainda lá o Senhor me encontraria. Não há nada em mim que o Senhor não saiba, que o Senhor não conheça. E ele termina orando, Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Se em mim há alguma coisa ruim, Deus me revela, me mostra, me expõe. E eu sei que muitas vezes aconteceu comigo já, muitas vezes. Às vezes no momento de oração, prostrado, de joelhos, aonde não há palavra às vezes. Às vezes é aquela oração bem silenciosa. O Espírito Santo vem e dá aquele impacto, revelando aonde você está errando, aonde você está falhando. Ou então aqui no meio dos irmãos, na mensagem pregada, o Espírito Santo vai e como uma flecha te acerta. É isso que está errado. É tempo da gente se arrepender e se converter e dizer: Senhor, revela-me, guia-me, esquadrinha o meu coração, esquadrinha a minha mente, vê se em mim há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A palavra de Deus é o caminho eterno para a gente, amém, igreja? E aqui em Mateus capítulo 5, versículo 23 em diante, está falando sobre uma barreira insuperável. Muitas vezes, eu entendo assim, irmãos, que muitas vezes nós não progredimos na vida, porque nem mesmo as nossas ofertas, nem mesmo os nossos cultos, nem mesmo a nossa adoração, ou tudo aquilo que nós somos e fazemos para Deus está sendo aceito. Porque Jesus foi muito categórico e simples aqui. Portanto, se trouxeres a tua oferta, se você for fazer algum louvor a Deus, se você for pedir perdão a Deus, se você for sacrificar a Deus, se você for apresentar um jejum, se você for apresentar um culto, se você for fazer alguma coisa para Deus, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Vamos entender isso aqui. Aqui era um princípio muito conhecido para os judeus.
Vamos tentar nos transpor para aqueles dias de Jesus. O templo era o lugar dos sacrifícios. E uma vez por ano todos tinham que ir até lá para sacrificar no dia da expiação, Yom Kippur. Todos tinham que ir até lá, levando as suas ofertas pelo pecado, levando para que os sacerdotes pudessem sacrificar naquele dia onde o sumo sacerdote, e apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano entrava no Santo dos Santos e sacrificava em favor de todos. Claro que não somente nesse dia, mas nesse dia todos eram obrigados a estar em Jerusalém. Eles precisavam ir até lá. E aí eles chegavam com a sua oferta ou com o seu sacrifício, com aquele animal que eles decidiam apresentar como oferta expiatória em seu lugar, para reatar a relação com Deus, para novamente ter comunhão com Deus e estar tudo bem diante de Deus. Pensa, a pessoa já saiu da sua casa e alguns deles levavam de casa a oferta, o cordeirinho, a ovelhinha, o macho, enfim, Outros, quando chegavam lá em Jerusalém, tinham que comprar os cambistas, acabavam tendo que investir o seu recurso lá, e às vezes pagavam muito caro por isso, mas não é o assunto de agora. Ele já tinha tido todo esse esforço, vindo da onde quer que estivesse que vir, já tinha passado pelo pátio das mulheres, pelo pátio dos gentios, pelo pátio dos homens, estava nos degraus ali, pronto para subir diante do altar, esperando a sua vez, talvez segurando no corrimão, que eu não sei se existia ou não, esperando a sua vez na fila, de confessar o seu pecado diante daquele sacerdote, de colocar a mão sobre aquela oferta, sobre aquele animal, e dizer: Senhor, eu me arrependo porque eu cometi esta falta, aquela falta, eu me arrependo, eu peço perdão, que o Senhor possa espiar e me perdoar. É aí que Jesus entra e diz: se aí, depois de todo esse trabalho, de tudo isso, aí você se lembrar que está devendo alguma coisa para alguém, você te lembrar que está em falta com o teu irmão, com o teu próximo, você se lembrar que existe uma barreira separando você de alguém, você precisa consertar essa relação primeiro. De maneira nenhuma Deus deixaria passar isso, e eu entendo que Deus não deixa. Nós precisamos dia após dia estar em paz com os nossos irmãos. E aonde que estão as pessoas mais próximas? Primeiro, dentro de casa. Tem famílias que não prosperam porque o marido vive em briga com a esposa e a esposa em briga com o marido. Tem família que não prospera porque os filhos não honram os pais e os pais não honram os filhos. Para que o sacrifício fosse eficaz, ele deveria incluir a confissão do pecado e um verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento incluía, no Antigo Testamento, o propósito de retificar as consequências que o pecado produziu. Por exemplo, roubou um animal de alguém, tinha que, além de pedir perdão, tinha que restituir o animal. Roubou a roupa de alguém, além de roubar a roupa, de pedir perdão, tinha que restituir a roupa. Tinha que dar prova de que estava arrependido, compensando aquilo que havia sido tirado, quando isso fosse possível. Vida por vida não dava para substituir, né? Aí era somente o sacrifício do animal. Quem está me entendendo diz amém. Confissão de pecado e um arrependimento verdadeiro faziam parte. O fruto demonstrava o arrependimento. E isso continua valendo, irmãos.
A gente não precisa apresentar sacrifícios de animais, por quê? Porque Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, pagou a justiça de Deus por nossos pecados. Ele pagou a nossa dívida diante de Deus. Mas o princípio continua válido: confissão e arrependimento. E antes de apresentar uma oferta, de apresentar um culto, preciso ordenar bem os relacionamentos. Senão isso pode ser uma trava na nossa vida. Pode não, vai ser. Um sacrifício válido implicava em confissão e restituição. Jesus tem uma imagem que ele transmite aqui de uma maneira simples: olha, vocês já vieram até aqui, agora conserta o relacionamento. Quantos querem ser cheios da presença de Deus, da unção de Deus, da virtude que há em Deus? Eu quero tudo que Deus tem para mim, não apenas as coisas dessa terra, principalmente as espirituais. E eu sei, eu não quero dentro de mim nenhum ressentimento, nenhuma amargura, nada que faça impedir o verdadeiro relacionamento com meu Deus. Então a pessoa devia deixar a sua oferta ali e voltar e reconciliar-se com a pessoa. Enquanto eu e você, irmãos, não tivermos feito todo o possível. O que é fazer todo o possível? Tem alguma rusga, algum problema? Vai e conversa com o teu irmão, tu e ele só. Se houver reconciliação, ganhasse o teu irmão. Sozinho não deu. Então leva algumas testemunhas, para que aquilo que seja dito possa ser comprovado por 2 ou 3. E ali, com aquele grupo, essa é a segunda instância. Resolve o assunto. Se não, leva para a terceira instância. Chama a igreja, chama os líderes. Torna pública a ofensa, torna público o fato. Se houver reconciliação, se houver perdão, aleluia, glória a Deus, o reino de Deus venceu, irmão. Agora, se não, trata como gentio e publicano. Então, enquanto não fizermos tudo o que é possível a nós, diga assim: enquanto eu não fizer tudo que é possível a mim, ainda Jesus está dizendo: deixa ali a tua oferta e vai te reconciliar. Entre marido e esposa, entre pais e filhos, irmãos e irmãs, numa casa onde há divisão, a ruína é uma máxima constante. Numa casa onde há divisão, a ruína é uma máxima constante. Sempre vai um tempinho bem, daqui a pouco despenca tudo. Não viva nessa gangorra. Aonde o marido não honra a esposa, como está em 1 Pedro capítulo 3. Acha aí pra gente, por favor. 1 Pedro capítulo 3. O apóstolo vai dizer: olha, os maridos devem habitar com as suas mulheres, viver com as suas mulheres, conviver com as suas mulheres, dando honra à mulher como vaso mais frágil, sabendo que ela é co-herdeira contigo da graça de Deus. 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Como assim, pastor? O marido que não trata a esposa com o devido respeito, com a devida honra, ele vai sofrer as consequências disso. E qual é a consequência disso? A Bíblia vai dizer que a consequência disso é: as suas orações não serão ouvidas por Deus. Deus não vai nem receber a tua oração. E também no mesmo texto vai dizer: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, que a beleza que está em vocês seja o destaque não no frisado dos cabelos ou dos brincos, das joias, dos vestidos, não, mas seja uma beleza interior. Não quero dizer, e a Bíblia não está dizendo, que a mulher não pode estar bonita. Ela deve se apresentar bonita, mas que haja preferência pela beleza interior, aonde o marido que não crê em Deus será ganho pelo procedimento dessa mulher, que é tão submissa, que é tão solícita, que é tão gentil, que é tão amável, que é tão boa, dona de casa,
que é tão amável mãe dos seus filhos, que cuida bem dos filhos e do marido. E por causa desse procedimento ganha até aqueles que não creem na palavra. Volta um pouquinho, por favor, no verso 4. É o 3, desculpa. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. 4 agora. Mas o homem encoberto no coração. Tá estranha essa versão aí. Deixa eu pegar aqui na Bíblia, irmãos. Acho que o copista ali deu uma errada. Já chego lá, irmãos. Ai, Jesus. Sumiu Pedro da minha Bíblia, irmãos. A beleza das esposas não seja o enfeite exterior com o frisado dos cabelos, uso de joias de ouro ou luxo dos vestidos, mas a beleza interior no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Pior coisa que tem é você ter na verdade não no sentido pejorativo da palavra, mas é ter um dragão dentro de casa. Como assim um dragão? Qualquer coisa que você fala, ele solta fogo. Complica. Quem está entendendo aí? Que bom. Vocês são inteligentes, meus irmãos. Pois assim se adornavam antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam submissas a seus maridos. No mundo que a gente vive, isso parece que deixou de valer, mas não deixou, irmão. Quem quer viver em paz, vive conforme a palavra de Deus. Quem quer ter prosperidade dentro de casa, tem que viver conforme a palavra de Deus. Ou aonde os filhos não honram os pais, e aí querem tratar os pais como se fosse o amiguinho da escola. Nós vivemos pegando no pé do Isaac. O Isaquinho está com 10 anos agora, e a gente vive pegando no pé dele. Pensa que eu sou teus amigos, cara? Olha o jeito que você fala comigo. Esses dias atrás ele deu uma resposta para a mãe dele, que deu 3 dias de castigo, por causa de uma palavra. Não, pais, não deixem os seus filhos desonrarem vocês. Não permita isso. Sejam os pais. Quem manda na casa são os pais. Filhos obedecem. Filhos que não querem viver conforme a ordem dos pais precisam crescer, trabalhar e tomar seu rumo. Vai morar sozinho. Ou as mulheres, por favor, escolham sair de casa casadas. Não é uma regra, é um conselho. E aí, meus irmãos, se tudo está uma confusão, se tem problema em casa, se tem problema na igreja, se tem problema na empresa, se tem ranço, amargura, rancor, será que Deus vai aceitar as nossas ofertas? Será que Deus vai aceitar as nossas orações? Será que Deus vai aceitar a nossa adoração? Ela vai ser ineficaz. Como é que as coisas podem mudar se Deus não está aceitando o nosso culto? Novamente põe a mão no peito e diga assim: Deus, sonda meu coração, guia-me. Antes de tudo, reconcilie-se com os seres humanos que você vê, para depois poder servir a Deus e se relacionar com Deus a quem você não vê. E aí no versículo 25 e 26 lá de Mateus 5, Jesus vai dizer assim: olha, enquanto é tempo. Eu não vou entrar nos detalhes aqui de como que pode um inimigo, um adversário ir para o tribunal, um segurando o outro, ou um do lado do outro, né?
o que a gente mais quer quando tem uma batalha judicial é distância, né? O que Jesus está falando ali é, olha, não deixe para amanhã o que você precisa fazer agora. Não deixa para depois, não deixa para mais tarde. Não vá adiando. Pare de procrastinar o que não pode ser procrastinado. Conserta essa situação o mais rápido possível. Para evitar problemas, solucione as diferenças. Faça logo, pare de adiar. Faça isso logo, pare de adiar. Se alguma vez nos encontrarmos em desacordo com outra pessoa, devemos procurar esclarecer as coisas o mais breve possível e restaurar a paz. Às vezes, irmãos, o que aconteceu foi totalmente sem querer, e quem te feriu às vezes nem sabe que te feriu. Esclareça, 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 traga para a luz. O que não pode haver em nós é uma falsa humildade ou um orgulho tal que a gente vai dizer, não, eu não devo nada para ninguém, não tem problema nenhum, eu não preciso pedir perdão para ninguém. A questão não é quem é que vai pedir perdão, a questão é quem é que vai ser o primeiro a ser maduro e a reconhecer, eu preciso estabelecer a paz, eu preciso fazer alguma coisa. Nós caímos na tolice de pensar assim, sempre eu tenho que dar o primeiro passo, sempre eu tenho que pedir desculpa, sempre eu tenho que fazer isso. Irmão, se Deus está falando com você, Ele deve estar falando com o outro. Isso vai requerer de mim e de você humildade, para reconhecer que às vezes, e às vezes, são várias vezes, infelizmente, e quanto mais costumaz isso se repete, mais dói, mais complicado fica. Às vezes vai ser necessário da minha parte, da tua parte, da nossa parte, humildade, para reconhecer que agimos mal e pedirmos perdão. Mesmo que nós tenhamos razão no fato, no episódio, mesmo que a gente tenha razão no evento, a razão esteja ao nosso lado, vai e se reconcilia com o teu irmão. Isso vai desatar coisas no céu. Isso vai liberar coisas que estão presas. Não ande carregando fardos, irmão. Fardos que não precisamos carregar. Quanto mais a gente demora, quanto mais nós demoramos para tomar essa atitude, maior é o azedume, maior é a resistência, maior é a dificuldade para restaurar e para recomeçar. Irmãos, o que é perdoar alguém? Eu tenho aprendido e ensinado que perdoar alguém é dar oportunidade para recomeçar o relacionamento. É dar oportunidade para recomeçar o relacionamento. Talvez ele nunca seja como foi antes, mas talvez seja até melhor. O que nós não podemos, irmãos, é deixar as coisas que pesam dentro de nós impedir a nossa bênção, impedir o nosso culto. Se tem algo que todos nós estamos aqui, todo dia 6:30 da manhã, todos os domingos orando, buscando ao Senhor, louvando, celebrando, é que Deus aceite o nosso culto, amém, igreja? Senão não vale a pena. Fique de pé, querido, na presença de Deus. E em última instância, o significado das palavras de Jesus é: acerte as suas diferenças com o seu irmão enquanto você vive. Porque algum dia, e você não sabe quando, a sua vida vai acabar. A vida do irmão vai acabar. A morte vai chegar para um de vocês, e aí? Como é que vai ser? Eu lembro de 2 homens. Esses 2 homens, que bom, hoje não está sendo transmitido, né? Está sendo só gravado, né? Vou aproveitar e falar aqui. 2 pastores. Eu lembro de 2 pastores, um dia, eles tiveram uma desavença e falaram demais.
E um chamou o outro disso e daquilo, e chamou de herege, e chamou de irresponsável. E o azedume foi tamanho que acabou por dividir a igreja. Ter que separar, sair da denominação. Porque ambos disseram: se ele ficar eu saio, se ele sair eu fico. Ou eu ou ele. Chegou nesse ponto. Passaram-se os anos, mais de 10 anos. 14 anos, se não me falha a memória. E um dos que permaneceu na denominação estava enfermo. Câncer. Sofrendo já há 2 anos com câncer. E vai e vem, às vezes melhora, às vezes piora. Câncer no pâncreas. E um dia, os amigos dizem: ó, vai lá e se conserta como? Ele vai morrer. Vai lá e se conserta. Vai lá e se reconcilia com o teu irmão. Ele vai morrer. Vai enquanto dá tempo. E adia daqui, adia dali, vai daqui, vai dali. Até que um dia ele diz: tá bom, eu vou até lá. Enquanto um com câncer, o outro quase morrendo do coração. Fraco, debilitado. Entra, chega na casa, conversam. E até onde nós sabemos, se perdoam. Passa algum tempo, o pastor que estava com câncer falece. Eu penso assim: o que está vivo pode aliviar o seu coração e dizer: graças a Deus a gente se consertou antes que ele morresse. Porque diante de Deus eu não vou estar devendo nada para ninguém. Não deva nada a ninguém a não ser o amor. E quando a gente ama, irmão, que a gente ame como Jesus nos amou, com amor sacrificial, sem egoísmo, que transpõe os defeitos, que a gente consiga praticar o amor de Deus. Assim a gente vai frutificar e vai ver os resultados, vai ser abençoado em todas as áreas. Se isso está impedindo a minha prosperidade, que seja mais um motivador para a gente se reconciliar. Amém, igreja do Senhor Jesus? Se você quiser ser feliz nesse mundo e na eternidade, nunca cultive o rancor, nem deixe sem curar a divisão entre você e o seu irmão. Haja rapidamente para derrubar a barreira, para derrubar as muralhas, a fim de que haja plena paz. Talvez não é com nenhum irmão da igreja, talvez é com o teu pai, talvez é com a tua esposa, talvez é com o teu filho. Em nome de Jesus, que haja paz nos nossos lares, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, põe a mão no seu peito, comece a orar ao Senhor. Eu sei que Deus falou com a gente hoje de uma maneira profunda. Eu glorifico a Deus pelo mover de Deus que aconteceu aqui durante o período de louvor. Eu agradeço a Deus porque a gente pôde perceber a presença de Deus aqui, e eu sei que Deus continua atuando aqui nesse lugar. Pai, no nome de Jesus eu clamo: perdoa os nossos pecados. Revela o nosso coração, Senhor, diante dos nossos olhos. Se estivermos negando a nós mesmos, negando para nós mesmos que estamos ressentidos, que estamos magoados, perdoa-nos, Pai, e ajuda-nos a fazer o caminho que a Tua palavra ordena. Não é a palavra do pastor e não é a vontade do pastor, não é uma vontade humana, é a vontade de Deus. Então, Pai, ajuda-nos a nos submetermos a esta vontade. Aonde existe marido contra esposa, filha contra mãe, mãe contra filho, pai contra filho, filho contra pai, aonde existe marido contra esposa, em nome de Jesus, toda espécie de confusão saia do meio desta casa, em nome de Jesus.
Talvez a mãe foi ferida pelo filho, o pai foi ferido pelo filho, de tal maneira que a ferida está exposta, está dolorida. Eu clamo, Pai, no nome de Jesus, da condição deste pai, de ser estancada esta dor, e de ser curada essa ferida, e o perdão ser estendido ao filho, e vice-versa, Pai. No nome de Jesus eu clamo, Pai, entra na casa dos meus irmãos, e que eles possam testificar que a partir desse ato as coisas começarão a mudar, porque Deus voltará a ouvir a oração, a receber o culto, e em nome de Jesus não haverá impedimentos nem legalidade para que os demônios roubem esta família, esta pessoa, este irmão, esta irmã, Pai. Meu Deus, no nome de Jesus, que consigamos cumprir a Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém, amém, amém.